Olá pessoal, bom dia gente! Estamos ao vivo para mais uma live nessa manhã de hoje, de segunda-feira. Aqui em Franca, gente, ainda tá friozinho. Tá gostoso hoje, né? Hoje tá uma sensação assim, ó. Lá fora tá fazendo frio, mas aqui dentro, se a gente se agasalhar, tá gostoso, né? Semana passada foi uma semana dificílima. Eu mesmo tava morrendo de frio, porque, gente, eu sou frienta, viu? Meu Deus do céu, muito frienta. Hoje já fui na academia, já treinei. Tô mais quentinha, porque depois que a gente treina, parece que o corpo aquece, né? Bom dia, Karen. Um beijo, tudo bem? E é isso, tô falando aqui o quanto tá gostoso esse frio agora, né? A cada dia parece que tá esquentando um pouco mais, então tá mais gostoso. A sensação é um pouco melhor aí, né? Então, já estamos iniciando então mais uma semana, né? Na certeza de que vai ser uma semana abençoada, uma semana positiva, né? A gente tá com essa expectativa de que seja uma boa semana, né? E é isso, gente. Então, estamos ao vivo para mais uma live nessa manhã de segunda-feira aqui em Franca. Hoje um tema importantíssimo, né? Mais um tema aí no relacionamento entre filhos e mães, né? Como vocês já sabem, eu sou Thaisa Monteiro, psicóloga, para quem também tá chegando agora, né? Eu sou Thaisa Monteiro, psicóloga. Sou especialista em relacionamento entre filhos e mães. E todas as segundas e quartas eu faço live aqui no Instagram com temas relacionados a isso, tá? Nessa especialidade. Então vamos lá, vamos começar mais uma live nessa manhã. Hoje, né, com um tema muito importante, que assim como eu já disse, semana passada eu fiz um vídeo e teve muito engajamento, pessoal, a galera participou muito, né? E eu vi o quanto esse vídeo gerou aí um certo comentário, assim, né? As pessoas, eu fiquei entendendo que foi isso, né? Essa participação, esse interesse, porque essas vozes maternas internalizadas, o quanto, né, isso acontece com todos nós filhos, né? Você é filha, que a única certeza que eu tenho aqui é que todo mundo é filho, né, gente? E essas vozes maternas internalizadas, elas existem, né? E aí eu achei importante isso. Depois que eu fiz o vídeo, eu falei, gente, bora falar sobre esse assunto, que eu acho que vai ter muito assunto aí pra gente conversar em relação a esse tema. Então, qual que é o tema? O que as vozes maternas internalizadas podem gerar em você, filho, né? E aí nós vamos entender algumas delas, tá? Porque são várias. E até se vocês tiverem alguma voz materna internalizada aí, vocês me mandam, tá? Acho super importante eu estar por dentro de tudo e saber que tipo de vozes você já ouviu aí e o que de fato elas geram em você ainda, tá, gente? Então vamos entender o que são essas vozes, tá? Olha, vamos pensar um pouquinho. Eu vou citar algumas e vocês vão tentando pensar aí, fazer um momento de introspecção para ver se você já viveu isso com a sua mãe, tá? Então, quais são as vozes internalizadas que eu destaquei aqui? Então, eu sempre fiz tudo por você e você me trata assim. Quando eu morrer, você vai sentir a falta dessa comida. Um dia você vai dar valor. Você só vai dar valor quando eu não estiver mais aqui. Você só me dá desgosto. Você faz tudo errado. Quando eu morrer, você vai dar valor. Se eu sumisse, você daria valor. Eu saí do trabalho para ficar com você. Eu saí do trabalho para cuidar de você. Eu deixei minha vida de lado por você. Eu me anulei, eu fiz tudo por você. Você não sabe fazer nada. Tudo que você faz errado. Seja educada sempre. Faça questão sempre das pessoas. Você se encaixa em alguma dessas vozes? Pensa aí. E pensa também se alguma voz internalizada vem nesse momento na sua cabeça da sua história. Que nós vamos pensar juntos a partir de agora.
Gente, e o que são essas vozes internalizadas, né? Porque aqui vocês estão, né, eu tenho certeza que vocês lembraram aí da mãe de vocês falando pra vocês, né? Só que na verdade foram frases ditas, né? Porém, isso quando entra dentro de nós, isso gera algumas situações que eu vou explicar agora. Então, quando a sua mãe falava essas frases, porque o que acontece? Essas vozes maternas, elas acontecem a partir da relação. Então, assim, a sua mãe falava, vamos pensar que existe a fala, existe um meio de campo aqui até chegar em você. Nesse meio de campo é o que a gente tem que entender, o que acontece aqui no meio, né? Que são essas vozes que passam a se tornar internalizadas, viram como se fosse uma voz materna, que em alguns momentos essas vozes aparecem aí dentro de você. E eu vou explicar mais sobre isso aqui, ó. Então, elas acontecem a partir da relação. A mãe fala, o filho escuta e a partir disso começam a existir personagens. Nascem personagens, que vocês vão entender o que são esses personagens. Então, você escutou e internalizou a voz materna, tá? Então, é a voz materna, é a voz da sua mãe, é essa frase que internalizou dentro de você, tá? E o que essas vozes, elas podem gerar aí dentro de você? Então, vamos entender, ó, sentimentos de culpa, como viajar e deixar a sua mãe, sair de casa e deixar a sua mãe, a culpa de não ajudá-la a limpar a casa, né? Parece que tá cometendo um crime, assim, né? Tem uma amiga que ela me contou sobre isso, ela falou, Thaís, inclusive foi depois que eu fiz a live, na verdade o dia que eu fiz a live da culpa de viajar, né? Quando o filho sente culpa de viajar e deixar a mãe em casa, ou que a mãe não esteja nessa viagem. E ela me falou, olha, eu não tenho culpa de viajar, mas eu tenho culpa de sair de casa e não ajudar minha mãe a limpar a casa, né? Ou até mesmo ver ela limpar e eu já levanto e vou fazer para ajudar ela. Eu sinto culpa se eu não ajudo a minha mãe, né? Então aqui é um sentimento de culpa que muito provável, tá, gente? Que aconteceu aí a partir de uma voz materna internalizada. Culpa de comer alguma coisa que a mãe não possa comer também. Então, até conversei também com uma outra moça na quinta-feira e ela me falou, olha, eu sinto culpa, sentia culpa de comer alguma coisa e minha mãe não estar ali comendo, não levar para ela, aquele sentimento de culpa também naquela situação. E aí, gente, e o medo doentio de perder a mãe, né? Que aí a gente pode entender que vem lá daquela questão de que quando eu morrer você vai dar valor, um dia você vai sentir falta dessa comida, se eu sumisse você me daria valor, né? Então pode ser que a partir dessa voz materna internalizada, pode ser que também sinta esse medo doentio de perder a mãe, tá? E aí, gente, em uma certa situação de uma paciente que uma vez me trouxe, ela trouxe o seguinte relato, que que sempre que a mãe sempre dizia para ela assim, ó, a gente precisa almoçar todos juntos, porque pode ser que amanhã alguém falte na mesa. Então ela trouxe isso para mim, ela trouxe num sofrimento muito grande, né? Porque ela falou, olha, eu tenho medo de não estar nessa mesa, às vezes eu não posso estar, às vezes eu chego atrasada, às vezes eu preciso almoçar no trabalho, mas aquela voz interna, aquela voz da minha mãe que ela falava, né? A voz da minha mãe desde pequena ficou dentro de mim. Então olha o sofrimento dela. Ela trouxe até, muito emocionada, chorou muito em relação a isso, com medo profundo de não estar nessa mesa, de não almoçar e no outro dia não ter mais ninguém, assim, faltar alguém nessa mesa, né? O sentimento de culpa de não almoçar nos momentos que talvez não iria poder, sabe? Então, olha aí, né? Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa situação e quais os caminhos a gente pode procurar aí, né? Pra poder cuidar disso, né? Quais os caminhos você pode adaptar, na verdade buscar, né? Pra conseguir lidar com essas vozes maternas internalizadas, tá?
E aí, gente, a partir disso, por exemplo, essa paciente, ela trouxe uma questão de ansiedade no futuro, o medo do futuro, né? Que pode estar relacionado a essa voz internalizada, essa voz materna internalizada, né? Então, essa ansiedade, o medo do futuro. E aí, gente, agora a gente vai falar dos personagens. Que eles são criados, eles acontecem a partir dessa voz internalizada, né? Então, um personagem que surge ali no meio do caminho. E aí, pode ser que aconteça de você, filho, ter uma dívida eterna. Sabe aquela coisa de sentir que você tem uma dívida eterna com a sua mãe? Né? De cuidar, de bancar ela pra tudo, de estar sempre 100% ali com ela, de não ter nenhum momento pra você e nem com outras pessoas. Então, parece que tem uma dívida eterna, que pode ser que foi, né, a partir de uma voz materna internalizada, né? Então, por exemplo, a questão lá da voz materna. Eu sempre fiz tudo por você, eu nunca te abandonei, né? Eu fiz tudo, eu deixei tudo, eu fui contra todo mundo, né? Eu já vi situações assim, eu fui contra todo mundo, é só eu que quis você, eu lutei por você, né? Olha o que é. Qual personagem que pode ser criado a partir disso? Nossa, minha mãe sempre fez tudo por mim. Nossa, eu só existo porque minha mãe me criou, né? Nossa, ela deixou tudo por mim. Nossa, ela parou de trabalhar, ela passou dificuldade para me criar, mas ela não me abandonou, ela não me deixou. Pronto, um personagem sendo criado. Nossa, para eu poder fazer tudo por ela, para eu poder retribuir o que ela fez por mim, eu vou ter que bancar ela em tudo. Eu começo a pagar tudo, eu pago salário, eu ajudo, eu pago as contas. Eu vivo para trabalhar com essa dívida eterna. Gente, não só em relação a dinheiro, eu já vi sim em relação a dinheiro, do filho ter que pagar tudo para a mãe, e também no sentido de estar com ela 100% em tudo. Dele nem conseguir viver as dores dele, mas de fazer tudo por ela, porque tem essa dívida eterna. A partir do quê? Da voz materna internalizada. Então percebe que esse filho, a mãe não falou para ele: você vai ter que me pagar, você vai ter que me dar um salário, você vai ter que cuidar de mim, você não vai me trocar por ninguém, né? Talvez, em algumas situações, essa mãe não tenha falado. Mas pode ser que em alguns casos a mãe chegue até a falar isso, tá, gente? Tem situações assim também. Mas, na maioria das vezes, são as vozes internalizadas. Então, a partir daquela voz, cria-se personagens, né? Olha, quais outros? Sempre estar disponível, né? Então, eu lembro muito da minha mãe falar isso, né? Ela falava assim: você precisa tratar bem as pessoas, você precisa fazer questão das pessoas, sempre faça pelos outros, seja muito educada. O que isso foi criando? Qual personagem? A Thaisa boazinha. Então, a Thaisa que estava sempre disponível, que sempre fazia tudo pelo outro, que ajudava todo mundo, que estava sempre aberta, que se anulava para cuidar do outro, né? Essa era a Thaisa a partir dessa voz interna. Quando eu fui descobrindo essa voz que vivia dentro de mim, eu fui olhando para ela, fui falando, né, conversando com essa voz, né? Falando para ela o quanto isso me prejudicava, o quanto isso era difícil para mim, porque nem sempre eu queria ser a Thaisa boazinha. Porque eu comecei a pensar, eu falei: gente, as pessoas gostam da Thaisa na essência ou as pessoas gostam da Thaisa boazinha? Quer dizer que o dia que eu falar não, aí já não vai ter pessoas que me aprovem da mesma forma, né? E aí eu fui entendendo isso no meio do caminho. E hoje eu sou uma Thaisa que me posiciona. Eu sou boazinha? Não. Eu sou uma pessoa que é correta na vida, que faz pelos outros sim. Eu gosto disso, eu tenho essa coisa em mim de fazer, de me preocupar, né? Mas assim, sem me anular, sem deixar de ser eu na vida, né? E não atendendo às expectativas da voz interna, da voz internalizada, né? E aí eu fui entendendo isso ao longo do processo. E hoje eu sou uma Thaisa transformada. Quais são os outros personagens que eu deixei aqui anotadinho para falar para vocês? Aquele que não sabe falar não, porque parece que dentro dele é tudo errado. Também faz parte dessa voz internalizada que sempre falou: você precisa fazer tudo certo, né? Faça pelos outros, né?
Então, essa dificuldade do falar não. A autocrítica, tudo que faz ainda é pouco. Então, pode ser esse personagem pode ser aquela voz: você faz tudo errado, você deixa que eu faço pra você, você faz tudo errado, você nunca acerta nada, tudo que você faz é errado, né? Qual personagem pode ser criado? Nossa, tudo que eu faço é errado. Nossa, gente, eu faço, o negócio tá errado. Você já se pegou pensando assim? Com esse sentimento de que tudo que você faz vai dar errado? Ah, não vou arriscar porque vai dar errado. Eu tenho medo de sair desse emprego e entrar em outro porque pode ser que dê errado. Ah, eu não vou dar conta de aprender. Você se pega com esses sentimentos pensando assim? Pode ser que venha de uma voz internalizada, né? Insegurança, o que vão pensar de mim, né? Nossa, em alguns momentos você se pega pensando o que o outro vai pensar de você, você vai falar alguma coisa, o que as pessoas vão pensar daquilo que você falou. E às vezes você pensa em algo que você quer falar num grupo de pessoas, mas você tem medo de que as pessoas não gostem daquilo que você falou, ou que as pessoas vão criticar o que você disse. Você se pega assim, muito severo consigo mesmo, né? Quando você parece que tem raiva de você mesmo, parece que você sente que tudo que você faz, você precisa se punir, você se pune muito, você é um burro, você né? Você faz tudo errado, você sempre faz isso, você nunca acerta, você tem que sofrer mesmo. Você se pega falando isso pra você mesmo? Pode ser que seja um personagem, né? A insegurança, né, que entra aqui dentro também, que eu já disse, né, a questão de você pensa que o outro não vai gostar daquilo que você disse. Sempre produzir muito, nunca descansar. Gente, esse personagem aqui, ele aparece direto ele tá aparecendo na vida. A minha bateria tá acabando aqui, gente. Deixa eu só conectar pra gente continuar. Aquela coisa de você sempre ter que produzir. Então, sempre tem que produzir. Tudo que faz ainda é pouco. Tudo que faz ainda é pouco. Então, não se permite descansar, né? Parece que tem que estar produzindo o tempo todo. Sente culpa de estar descansando. Sente culpa de estar deitado. Sente culpa de estar assistindo alguma série, né? Sente culpa de sair no final de semana e tirar um tempo pra você. Tem que sempre produzir. Então, tá no trabalho, você procura outro, tem que buscar uma outra coisa, tá em casa, tá estudando, ou tá no trabalho, tá pensando o que vai fazer quando chegar em casa. Então, parece que tem que estar sempre produzindo, aquela ansiedade, né? O personagem que é criado aí também, né? Olha aí um personagem que tem que produzir, né? Pode ser que venha também de uma voz internalizada. E se cobra demais. Aquele personagem que se cobra o tempo todo. O tempo todo. Nunca tá bom. Tá sempre se cobrando, né? Tá aí mais um personagem que a gente pode entender que vem de uma origem de uma voz internalizada, tá, gente? É bem diferente do que quando a gente fala, sua mãe falou isso tudo pra você. Ela falou pra você se cobrar? Ela falou pra você ser severo com você mesmo? Não, né? Percebe que a partir de uma voz internalizada, então é como se virasse do avesso. Então, eu ouvi lá atrás, né? Eu ouvi lá atrás, você precisa ser boazinha. Não. O que ela dizia? Você precisa fazer questão das pessoas. Você precisa ser uma boa pessoa. Você precisa, né? Sempre andar no caminho do bem. O que virou pra mim? Que personagem que virou? A Thaísa disponível, a Thaísa caridosa, a Thaísa sempre disponível, a Thaísa sempre de sorriso, a Thaísa, né? Então foi a partir dessa voz que virou do avesso pra esse outro lado, né? Que é aquilo que eu quero trazer aqui pra vocês nessa live de hoje. E aí, gente, como que nós vamos fazer, né? Vocês devem estar pensando aí, o que eu faço, Thaísa? Né? Me identifiquei com alguma voz interna aqui. E agora? O que eu posso fazer diante dessa situação para poder transformar, né? Porque isso gera dor, né, gente? Olha quantos personagens eu fui falando aqui, né? Então, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão tentar pensar
se alguma dessas vozes você consegue lembrar ao longo da sua história. Consegue se lembrar de alguma voz interna, alguma voz materna que internalizou, né? Tente buscar aí na sua memória, dentro de você, né? Se você, se não tiver nenhuma dessas do que eu falei, tente procurar uma que seja que você viveu na sua vida, tá? Então, e pense no movimento que você tem na sua vida. Então, tenta associar essa voz que você lembrou e a um padrão de conduta que você tem. Você faz muito pelos outros, o padrão de conduta. Você faz sempre pelos outros. Você é insegura ou inseguro. Você se autocritica demais. Você precisa produzir sempre. Você precisa estar sempre disponível. Você não consegue falar não. E com essa voz interna internalizada, lembrou dela, né? Então deixa ela aqui e vai tentando pensar nesses padrões de conduta para ver se isso faz sentido para você, tá? Para ver se a gente consegue associar e entender de onde vem esse padrão de conduta, tá? Então, esse vai ser o segundo passo que eu vou pedir para que vocês façam. Se você se identifica com algum desses do que eu disse aqui, você precisa transformar, né, essa voz interna. Então, por exemplo, a paciente que eu disse para vocês sobre a mesa. Então, o que eu fui trabalhando aí com ela, né? Entender que aquilo é uma crença da mãe dela. Então, a mãe dela que tinha esse medo, né? Por algum motivo, na história de vida dela, ela tinha esse medo, né? De que alguém iria faltar no outro dia na mesa. Não sei se ela viveu alguma coisa nesse sentido, se ela teve um trauma, né? Nesse sentido. Pode ser que esteja, né? Que tenha aí algum trauma ou isso foi passado para ela, né? Então, entender que essa voz, que na verdade que esse medo era o medo da mãe, não o medo dela. Percebe? É o medo da mãe, não o medo dela. Que não temos controle de tudo, porque pode ser que, por exemplo, ela termine de almoçar, saia dessa mesa e aconteça alguma coisa. Ou até antes de almoçar, né, já tenha acontecido, possa acontecer alguma coisa, percebe? Então, nós não temos controle de tudo. Não tem como a gente prever tudo. Né? Percebe que é uma voz que tá ali dentro, que faz ela sofrer, mas que não faz sentido se a gente for pensar? Conversar com essa voz interna, né? Então, converse com a voz interna. Olha, eu não vou dar ouvidos a você, as coisas não funcionam assim, hoje eu quero te transformar, eu não vou mais por esse caminho. Essa voz interna, essa voz internalizada, eu não quero que você continue, não quero que você, né, faça isso comigo, porque hoje eu preciso te transformar, eu preciso entender que isso é uma crença que veio lá de trás, né, que foi a partir de uma relação, a partir da relação com a minha mãe, né? Então eu quero entender aquilo que eu quero pensar diante da minha vida, diante das situações, né? Eu não vou dar mais ouvidos a você. Então é isso mesmo, gente, conversar com essa voz até conseguir transformar. Porque é muito automático que ela aparece, gente. É muito automático. No entanto, a gente nem percebe. Porque os padrões de condutas estão aí e você não sabia de onde eles haviam, né? De onde eles vieram, né? E a gente está entendendo juntos aqui agora. Eu não vou dar ouvido a você, né? Não tenho controle de tudo. Se hoje eu não posso almoçar com todo mundo na mesa, eu não vou e tá tudo bem, né? Isso não vai me diminuir, isso não vai fazer com que alguém morra amanhã e eu sinta culpa por isso, até porque é um almoço, né? E percebe, gente, era todos os dias. Tinha essa questão de todos os dias. Então, olha o sofrimento dessa mulher, né, gente? O sofrimento muito grande, né? Você não é real, eu acho muito importante isso. A gente conversar com essa voz interna no sentido de entender que não é uma voz real, gente. É um personagem criado dentro de nós, né? É um personagem criado dentro de você, que apareceu aí ao longo da sua história, né? E que foi a partir dessa relação materna, tá, gente? Então, fiquem atentos a isso, façam essa associação, tentem pensar no padrão de conduta de vocês e associar com essas vozes maternas internalizadas. Combinado? Gente, aqui foram algumas dessas vozes. Se você tem alguma voz materna internalizada, me manda no direct
eu vou achar muito importante, vou gostar muito de ler, né? Porque eu acho que até isso pode ajudar outras pessoas, né? Em algum momento eu posso trazer a sua voz materna internalizada e a gente poder conversar juntos aqui nessa live, né? Porque todas as segundas e quartas-feiras eu estou aqui pra gente conversar de temas relacionados a filhos e mães, tá? Gente, se essa live fez sentido pra você, clique aqui no aviãozinho, envie para outros amigos, para que também faça sentido para outras pessoas, né? Na quarta-feira nós temos live de novo, então eu aguardo vocês às 8h30. Para quem ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscrevam lá, eu vou deixar o link também aqui para vocês, para que vocês possam se inscrever, tá? O TikTok também, os meus vídeos estão indo todos para lá também. Então é isso, gente. Muito obrigada. Como eu disse, aqui em Franca tá gostosinho, a gente tá com um friozinho gostoso, né? Graças a Deus tá esquentando. E eu já estou aqui para iniciar os atendimentos nessa segunda-feira. E a gente se vê então na quarta-feira, tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida vocês podem me mandar, tá? Que eu vou vai ser um prazer poder responder aqui com vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo e até quarta-feira. Muito obrigada!